Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do cursinho Aprovando. Então vamos lá para mais uma aula. E agora a gente vai falar a respeito da energia mecânica nessa aula. Tá? É um conceito bastante tranquilo, a gente vai estar dando continuidade aos estudos das energias que nós vimos. Na aula anterior nós aprendemos o que era energia cinética, energia potencial, que existe a gravitacional, a elástica e a elétrica. Mas a gente falou a respeito da gravitacional e a elástica porque a gente está falando mais da nossa mecânica clássica aqui, do estudo do movimento dos corpos, por isso que não entra a energia potencial elétrica que a gente vai ver quando a gente estiver estudando mais a parte de elétrica propriamente dito. Bom, então nós vimos, compreendemos como é que funciona, né? Lembrando só que a energia é a capacidade que um corpo tem de produzir trabalho, e o trabalho é aquela força que é feita em um certo corpo que causa deslocamento nesse corpo, né? Então o estudo do trabalho e da energia, na verdade, está bastante relacionado, sendo que o trabalho é justamente a energia que eu coloco no sistema ou que eu retiro dele para ter justamente esse deslocamento nesse corpo. Então, são conceitos que são bastante importantes e entrelaçados, né? Um ligado ao outro e a gente precisa estar entendendo. E nessa aula a gente vai falar a respeito da energia mecânica, bora lá então. Bom, a energia mecânica é bastante tranquila. Ela nada mais é do que simplesmente a soma entre a energia cinética de um sistema, de um corpo, mais a energia potencial desse corpo. Então, toda vez que eu tenho um corpo, né, um móvel, alguma coisa que ele tenha movimentação, que ele esteja se movimentando, ou seja, ele tem energia cinética, e esse corpo também tem uma certa energia potencial, então a gente tem o que a gente chama de energia mecânica, que, como eu disse, nada mais é do que a soma entre esses dois tipos de energia. A gente mede a energia mecânica através do Joule. A gente está falando de energia, a gente mede energia por joules. Então continua a mesma coisa. Então, como vocês viram, não é nada complicado. Só lembrando que a energia cinética a gente pode achar por mv² sobre 2, ou seja, a energia cinética depende da massa do corpo, da velocidade que esse corpo tem ao quadrado e dividido por 2. Então, toda vez que um corpo tem massa e ele está se movimentando, né, ele tem velocidade em relação a um certo referencial, ele tem a nossa energia cinética. Já a energia potencial, ela é dividida nesses três grupos aqui que a gente estuda, que é a gravitacional, a elástica e a elétrica. A energia potencial gravitacional é aquela que está relacionada à altura que um objeto tem, né, em relação a um referencial. Então, toda vez que um corpo está sendo erguido a uma certa altura, né, que ele tem uma certa altura, ele tem a energia gravitacional que surge devido à ação da gravidade. Então, a gente acha essa energia gravitacional, potencial gravitacional, através da massa do corpo, que foi erguido, né, que tem uma certa altura, da gravidade e principalmente da altura, como a gente viu na aula anterior. Existe também a energia potencial elástica, que é quando um corpo está sendo comprimido ou esticado, né, um corpo elástico, que ele possa fazer isso, e surge nessa mola, né, quando a gente puxa ela, quando a gente comprime ela, surge uma energia nessa mola que ao soltar, né, ela tende a voltar para a posição original dela, né, e ela gasta essa energia que ficou armazenada nela, e a gente viu que a gente pode achar essa energia elástica através de kx² sobre 2, onde k é a constante elástica da mola, o quão dura ela é, e x é o deslocamento, né, a deformação que a gente fez nessa mola bem aí. Por último, também tem a energia potencial elétrica, que a gente pode achar através da constante eletrostática, um valor tabelado, da carga entre dois corpos, né, que vai ter lá, a gente vai analisar isso quando a gente estiver na elétrica, da carga do corpo de maior carga e o corpo de menor carga, dividido pela distância entre esses dois corpos. A gente vai entender isso daí com calma, mas só para ilustrar aqui no nosso estudo agora da mecânica, né? Então, beleza. Toda vez que um corpo tiver, então, justamente essa energia cinética mais a energia potencial, sendo que pode ser essas três ao mesmo tempo, ou pode ser só energia cinética mais energia potencial gravitacional, ou só energia cinética e potencial elástica, mas também existem situações, e a gente vai ver em alguns exercícios, que existe um sistema, né, uma situação onde vai existir a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a elástica ao mesmo tempo, e a gente vai ter que analisar a situação de movimento, como é que vai se dar, qual o valor da energia cinética em determinado ponto, qual o valor da energia mecânica quando a gente está analisando uma certa situação, e é bastante importante a gente saber esses conceitos. Então, bora lá dar continuidade à nossa aula e passar para a próxima etapa dela. Bom, então continuando aqui a nossa aula,
Agora a gente vai falar a respeito das forças conservativas. E o que seriam as forças conservativas? Essas forças que a gente chama de conservativas são as forças em que, ao analisarmos ela atuando no corpo, né, das várias formas que elas atuam, a gente percebe que, na verdade, o trabalho que é realizado por essas forças, ele não depende da trajetória que essa força fez o corpo ter, mas sim somente de alguns fatores, como por exemplo aqui da força-peso. Quando a gente analisa a movimentação, o gasto de energia e tudo mais que a força-peso faz, do trabalho da força-peso, a gente vai ver que para descobrirmos, né, para nós levarmos em consideração o trabalho que essa força-peso teve atuando no corpo, a gente não precisa necessariamente levar em consideração a trajetória que esse corpo teve. Então, olha só, imagina aqui que a gente tenha numa primeira situação, nesse ponto 1 bem aqui, um corpo que ele está a uma certa altura, como a gente pode ver, e aí ele sai daqui dessa posição e chega nessa altura 2 bem aqui. Então, daqui para cá, a força-peso realizou um trabalho. Como é que eu faço para descobrir o trabalho que a força-peso realizou nessa situação bem aí? Eu sei que o trabalho da força-peso ela depende da massa, da gravidade e da altura. Então, no fim das contas, quando a gente for analisar essa movimentação bem aí, né, o trabalho dessa força-peso, a gente vai ver que, na verdade, ele não depende da trajetória que esse corpo está fazendo. Ele depende simplesmente do desnível aqui entre a altura da altura 1 e da altura 2, como a gente pode ver. Então, esse corpo pode sair daqui, vir fazer essa trajetória aqui, olha, e chegar bem aqui nessa posição, e a gente vai ver que o trabalho que essa força vai fazer, né, andando tudo isso daqui que ele fez, ó, saindo para cá, andando em zigue-zague, dando a volta e chegando bem aqui, só dependeu, na verdade, né, da massa desse corpo, mas muito mais a gente tem que levar em consideração a altura, em relação à altura 1 e à altura 2 que ele teve bem aqui. Então, quando a gente trabalha com essas forças conservativas, só lembrando mais uma vez, a força conservativa é aquela força em que o trabalho dessa força não depende da trajetória desse corpo, tá bom? Então, beleza. Se a gente trabalha com forças conservativas aqui nesse primeiro momento da mecânica, que vai ser bastante importante, mas aqui no ensino médio no geral, a gente leva em consideração o seguinte, que essa força conservativa ela vai conservar alguma coisa, né? Então, quando a gente vai trabalhar com ela, que a gente vai analisar a atuação dela no movimento de um corpo e tudo mais, geralmente a gente vai considerar que não existe atrito, que não existe forças dissipativas. Então, quando a gente analisar a energia mecânica que esse corpo vai ter, por exemplo, bem aqui nesse ponto, e depois ele vai andar daqui e chegar até aqui, a gente vai ver que essa energia mecânica, na verdade, ela vai estar se conservando. Então, a energia mecânica, que é a soma entre energia cinética e energia potencial desse corpo bem aqui nessa posição, se ela valer 10, por exemplo, bem aqui, ela vai ter que valer 10 também bem aqui. Por quê? Porque a gente está trabalhando com forças conservativas, desprezando todas as perdas, então significa que daqui para cá esse corpo não perdeu energia, então essa energia mecânica se conserva. Então, se ele tem 10 joules de energia bem aqui, a energia mecânica dele, significa que nesse ponto 2 bem aqui também vai ter 10 joules de energia. Mas não necessariamente a energia cinética e as energias potenciais vão se conservar. E é o que a gente vai ver agora aqui a partir da próxima etapa do nosso vídeo. Bom, então agora a gente vai falar a respeito da conservação de energia mecânica. O conceito de conservação da energia mecânica ele é bastante simples. Quando a gente analisa, por exemplo, um corpo que ele estava inicialmente aqui nesse ponto A, aí ele desce essa pista bem aqui e chega no ponto B, a gente vai ver que a energia que ele tem, a energia mecânica, ou seja, a soma das energias potenciais e cinética que tem bem aqui nesse corpo, nesse ponto A, vai ter que ser igual à soma das energias cinética e potenciais que atuam nesse corpo quando ele chegar nesse ponto B bem aqui. Então, se a energia mecânica desse corpo nesse ponto A bem aqui valer, por exemplo, 20 joules, significa que quando ele chegar nesse corpo B, ele também vai ter que valer 20 joules. Por quê? Porque quando a gente analisa esse movimento bem aqui, que esse corpo vai ter saindo daqui do alto, descendo isso daqui, até chegar nesse ponto, nós vamos levar em consideração que não existe força de atrito entre a rampa e esse corpo, não vai ter resistência do ar, não vai ter nada que dissipe essa energia que ele tem aqui nesse ponto até ele chegar nesse ponto B bem aqui. Que é o que geralmente a gente faz aqui no ensino médio, né? Mas quando a gente faz uma análise mais profunda, a gente vê que, na verdade, esse corpo ele tem algumas perdas, né? Mas o que a gente faz?
Aqui a gente desconsidera essas perdas, então existe justamente a conservação da energia mecânica. Lembrando que a energia mecânica é justamente a soma da energia potencial e da energia cinética que atuam nesse corpo. Então, quando a gente vê a energia mecânica que tem nesse corpo A bem aqui, ela vai ter um certo valor. E quando ela chegar nesse ponto B bem aqui, esse corpo vai ter que ter o mesmo valor nessa energia mecânica. Como eu disse, se aqui valer 20, quando ele chegar nessa posição bem aqui, ele vai ter que valer 20 também. Então, aqui matematicamente a gente vai ver que a energia mecânica no ponto A vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto B, e esse valor é constante, né? Se vale 20, então nos dois pontos também vale 20. Se tivesse um ponto C se tivéssemos um ponto C mais aqui na frente, por exemplo, também teria que valer 20 joules essa energia mecânica. Só que o que a gente vai fazer e analisar bem aqui, na verdade, é uma coisa um pouquinho mais a fundo, que é o que é cobrado nos vestibulares, geralmente. Tem questões que eles dão o valor da energia mecânica no ponto A, por exemplo. E eles te dizem que esse corpo tem uma certa massa e ele está a uma certa altura bem aqui em relação ao solo, como a gente pode ver no alto dessa rampa. E então ele começa a ganhar movimento. E o que acontece? Inicialmente eles consideram que esse corpo está parado. Então, se ele está parado, não tem energia mecânica, não tem energia cinética, mas tem a energia potencial gravitacional, que é criada através do quê? Do desnível aqui, né, do corpo que ele tem, ou seja, da altura que ele está erguido bem aí, devido à ação da gravidade atuando nesse corpo. Aí a gravidade atua puxando ele para cá para baixo, até o momento que ele se solta lá em cima e começa a descer. Então, quando ele começa a descer, o que a gente vai notar é que ele vai ganhar uma certa velocidade bem aqui, ao longo do que ele for andando, e a gente vai notar o quê? Que essa velocidade ela vai aumentando bem aqui, então ele vai ganhando energia cinética a partir de agora, do momento que ele se movimenta, né? Já que a energia cinética é a energia do movimento. Então, quando ele se movimenta aqui, que ele vai descendo, ele vai ganhando velocidade. A gente sabe que quando a gente desce uma rampa, né, lá no alto a gente pode estar parado, mas a partir do momento que a gente desce, a nossa velocidade vai aumentando. Então é isso que acontece. A energia cinética, bem aqui nesse caso, começa a aumentar de valor, enquanto que a energia potencial gravitacional vai diminuindo de valor. Por quê? Porque a altura vai diminuindo. Olha, de acordo com que ele vai descendo a rampa, a altura dele vai diminuindo até chegar nesse ponto B aqui, por exemplo. Aí, às vezes, eles podem perguntar justamente isso. Qual o valor da energia cinética a uma determinada altura? Qual o valor da energia cinética no ponto B? Qual o valor da energia potencial gravitacional no ponto A, por exemplo? Então, analisando bem aqui nesse ponto A, como eu falei para vocês, inicialmente ele estaria parado. Eu sei que a energia mecânica no ponto A é o quê? É a somatória da energia cinética mais a energia potencial gravitacional, isso no ponto A, como a gente viu bem aí. E isso vai ser igual a energia mecânica no ponto B. E a energia mecânica é justamente a energia cinética no ponto A, mais a energia potencial gravitacional no ponto B. Beleza. Olha só. Eu falei para vocês que nesse ponto A bem aqui, esse corpo estava parado. Se ele estava parado, ele não tinha movimento. Se ele não tinha movimento, ele não tinha velocidade. Se ele não tinha velocidade, então ele não tem energia cinética, porque a energia cinética é a energia do movimento. Então, nesse ponto A bem aqui, olha, a gente pode desconsiderar ela e a gente pode dizer que a energia mecânica no ponto A, né, a gente pode achar o valor dessa energia mecânica no ponto A através somente da energia potencial gravitacional, nessa situação bem aqui. Então ele começa a descer e ganha movimentação até o momento que ele chega nesse ponto B bem aqui, como a gente pode ver. Então, analisando no ponto B, ele não tem mais altura nenhuma, porque ele já se encontra aqui no chão. Então, se ele não tem mais altura, ele não tem mais energia potencial gravitacional, porque essa energia potencial gravitacional depende justamente da altura. Então, como a gente pode ver bem aí, a energia mecânica ela vai se conservar. Então, se bem aqui, olha só, nesse ponto, a energia potencial gravitacional desse cara vale 20 joules, aqui nesse ponto B, essa energia cinética, porque ele vai descer e vai ter movimento e vai continuar se movimentando aqui para frente, né? Vai ter que valer 20 joules. Então, a energia potencial gravitacional nesse caso vale 20 e nesse caso bem aqui também valeria 20. Agora tem uma outra situação que eu vou fazer aqui para vocês, que também tem a mesma jogada, só que nesse caso a gente vai trabalhar com os dois tipos de energia, né?
continuando mesmo a análise, elas vão atuar bem aqui nas duas situações, a gente não vai cortar elas. Essa daqui é uma situação que a gente acabou de ver e tem uma outra situação em que a gente considera os dois mesmo assim. Só mais uma coisa, a energia potencial gravitacional, só lembrando que a massa, a gravidade e a altura, isso no ponto A, né, vai ser igual à energia cinética no ponto B, bem que eu coloquei A, mas na verdade é o ponto B. No ponto B ele tem velocidade aqui, como a gente está vendo, ó, mas ele não tem mais altura. E eu sei que a energia cinética é mv² sobre 2. Beleza, então assim, por exemplo, eu poderia achar a velocidade do corpo nesse ponto B. Eu poderia saber a altura com que esse corpo estava bem aí. Eu posso descobrir a massa desse corpo também, como a gente pode ver aqui através da situação. Então são essas perguntinhas que os exercícios vão fazer para vocês. Tentar descobrir a velocidade, tentar descobrir qual a energia que ele tem no ponto mais alto, no ponto mais baixo, né? E agora a gente vai ver uma última situação aí que pode ser cobrado nos vestibulares também. Bom, então agora a gente vai ver aí uma situação em que a gente não vai cortar, né, energia cinética no ponto A e no ponto B. Como é que a gente vai fazer isso? Então olha só. Imaginem aqui que a gente tenha uma montanha, por exemplo, e uma pessoa está esquiando. Geralmente eles fazem questões assim, nos vestibulares. Então imagina aqui que a gente tem uma montanha aqui que uma pessoa está esquiando, né? Aí ela começa lá no alto, só que aqui nesse ponto ela já tem uma certa velocidade, ela já está se movimentando, né? Descendo aqui essa rampa, como a gente pode ver, essa montanha. E ela tem uma certa velocidade aqui nesse ponto A e uma certa altura também. E nesse ponto B aqui ele tem uma certa velocidade e uma certa altura. Beleza, até aí tudo bem. Aí, como a gente pode ver, como é que eu descobriria, lembrando e levando em consideração, claro, que não existe dissipação de energia nesse caso bem aí, não tem nenhuma força dissipativa. Não tem força de atrito entre o chão e o corpo que está rolando bem aqui, não tem resistência do ar, não tem nada, né? Beleza. Então, olhando bem, como é que eu poderia achar a energia mecânica, né, no ponto A e no ponto B? Bom, eu sei que a energia mecânica nesse caso aí, no ponto A, vai ser igual a energia mecânica no ponto B. Então, no ponto A e no ponto B, a gente tem a mesma quantidade de energia mecânica. Se aqui valesse 20, por exemplo, aqui também teria que valer 20 a energia mecânica. Beleza, mas ele pode simplesmente te perguntar o seguinte: qual o valor da energia cinética no ponto B? Qual o valor da energia potencial gravitacional no ponto A, por exemplo, né? Aí a gente teria que ver o seguinte. Então, olha só, aqui ele já está se movimentando e aqui ele também está se movimentando aqui para baixo, né, até chegar no chão. Beleza. Se ele já está se movimentando bem aqui, significa que esse corpo ele tem uma certa velocidade. E se ele tem uma certa velocidade, ele tem energia cinética, energia do movimento. Então, a energia mecânica nesse ponto A bem aí vai ser o quê? A energia cinética do ponto A, claro, mais quem? A energia potencial que tem nesse ponto A. Como a gente vai ver bem aqui, a gente vê, olha só, que ele tem uma certa altura. Então, se ele tem uma certa altura, ele tem energia potencial gravitacional. Então, ele tem uma energia potencial gravitacional no ponto A. No ponto B, a gente pode ver que ele continua se movimentando aqui, descendo essa montanha. E ele também tem uma certa altura em relação ao chão. Bem que ele ainda não está no chão, ele tem uma certa altura. Então, a energia mecânica no ponto B é a energia cinética do ponto B, né, que depende dessa velocidade com que ele está se movimentando, mais a energia potencial gravitacional nesse ponto B também, porque ele tem uma certa altura. Aí a partir daqui, olha só, eu posso achar tanto a energia cinética no ponto A, a energia potencial gravitacional no ponto A, a energia cinética no ponto A, no ponto B, desculpa, ou a energia potencial gravitacional nesse ponto B bem aí, né? A partir disso daqui, como a gente acabou de ver. Então, vão existir questões em que o corpo já vai estar se movimentando, né? Ele vai ter uma certa velocidade, e por ter conservação da energia mecânica, como eu disse para vocês, aqui no início ele tem muita energia potencial gravitacional porque ele está muito alto, mas ele tem pouca energia cinética porque a velocidade dele ainda não está tão alta nessa situação. Mas de acordo com que ele vai descendo, ele vai ganhando velocidade e a altura dele vai diminuindo. Então significa que a energia cinética desse corpo vai aumentando porque a velocidade dele aumenta, mas a energia potencial gravitacional diminui porque a altura dele diminui. Então são essas pequenas análises que a gente tem que fazer nessas questões bem aí, para a gente estar bem na hora de uma prova, né, numa coisa assim do tipo. Assim como eu falei para vocês que eles podem
perguntar a energia cinética em alguns pontos, né, energia potencial gravitacional em determinados pontos. Eles também podem perguntar a massa desse corpo, eles podem perguntar qual a velocidade que esse corpo tem e tudo mais. Então a gente tem que lembrar que a energia cinética no ponto A depende da massa do corpo com que ele está se movendo, a velocidade que ele tem nesse ponto A ao quadrado dividido para 2. E a energia potencial gravitacional no ponto A depende da massa desse corpo, da gravidade do local e da altura que ele tem nesse ponto A. A energia cinética que ele tem no ponto B depende justamente do quê? Da massa que ele tem, da velocidade que ele tem nesse corpo B ao quadrado dividido por 2, mais quem? A energia potencial gravitacional que ele vai ter nesse ponto B, que depende justamente da massa, da gravidade e da altura que ele tem no ponto B. Então, a partir daqui a gente pode determinar outras coisas bem aí que são bastante importantes para a gente. Então, galera, é isso aí, né? A gente viu energia mecânica, bastante importante para a gente estar estudando aqui nos nossos assuntos de energia, de trabalho, né? Agora aqui que a gente está vendo as causas do movimento de um corpo. E por hoje é só. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.